Ei, mulher, estamos começando aqui uma aula no YouTube. Quero explicar para você. Pega papel e caneta aí. E eu quero convencer você de que você precisa começar agora no digital. Não daqui a 6 meses. Não daqui a 12 meses, muito menos. Por quê? Porque há uma série de fatores que você precisa ponderar. Nós estamos falando com mulheres experientes, maduras, que já estão aí há 15, 20, 25 anos no mercado profissional. E essas mulheres não têm tempo para ficar estudando 8 horas por dia cursos online, certo? Você também não tem tempo para aprender a usar todas as ferramentas. Então, nós encontramos uma solução aqui na agência para ajudar você que tem pouco tempo, já entendeu que tem que entrar no mercado digital, que tem que se posicionar, que precisa levar e explorar esse espaço digital para aprendizado e valorização da sua imagem, do seu conhecimento, do seu posicionamento offline, e você pode usufruir disso tudo usando as ferramentas digitais, mas não sabe como começar. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender que o digital é um ponto de contato. Você já tem um ponto físico, você já tem um posicionamento offline, você já tem uma cartela de clientes, um escritório com muitos clientes, você já atende, você já tem o histórico em alguma oportunidade na saúde, no nicho da saúde, no nicho da educação, nicho jurídico, nicho de serviços, produtos, de produtos físicos, só que você ainda não tem um ponto digital que fortaleça a sua marca, que fortaleça o seu fazer offline. Então, em linhas gerais, é isso que você precisa entender. Para ontem, você precisa ir para o digital. O que você precisa fazer lá é que nós vamos propor aqui para você uma oportunidade de você aprender aquilo que é determinante. Agora, há alguns pontos que são importantes e fundamentais para que você comece logo. O começar logo, muitas vezes, é algo que nós costumamos dizer. Quando uma pessoa está no mercado presencial, ela entende que para estar no digital é necessário conteúdo. Sim, só que o conteúdo sozinho, ele não resolve todos os problemas. Porque o conteúdo é para você quebrar uma barreira de levar o seu cliente a conhecer o seu fazer, a conhecer a sua proposta de valor e também fazer com que ele mude o nível de consciência com relação à necessidade de comprar ou de entrar, comprar o seu produto ou fazer o seu serviço, o serviço que você oferece. Só que muitas pessoas ficam o quê? Ficam só no nível do conteúdo. Não tem oferta, não tem produto organizado. E quando você só organiza o conteúdo, quando você distribui conteúdo, você faz com que as outras pessoas que têm oferta, que são seus concorrentes, cheguem na frente. Então vamos lá. Vamos supor que você já entendeu isso, já entendeu que precisa ter um posicionamento digital, precisa fazer algo, mas não tem tempo, não quer fazer curso online, não tem 5 horas por dia, não quer pagar uma agência que faça tudo. Por quê? Porque ainda não testou, quer experimentar o digital, a oportunidade que o digital traz, sem despender tanto tempo e recursos financeiros. Então, vamos lá, esse vídeo é para você. Primeiro, você precisa entender que você não pode mais ser refém do Instagram. Então, você não pode mais fazer só conteúdo. Você precisa ter uma primeira oferta. Nós acreditamos que é na oferta que você se posiciona, que você mostra o seu valor. Você não pode ter só o Instagram. O marketing digital não é só o Instagram, ali é a ponta do iceberg. Então, muitas pessoas ainda acreditam que é o link na bio, conectado ao WhatsApp e o conteúdo no feed, mas não é isso. Isso é só uma partezinha. Tem um mundo de ferramentas que acontece por trás, que é justamente onde o trânsito maior acontece, onde você faz peças de conteúdo, você conecta com seu e-mail, você cria aulas ao vivo, você conecta com os seus pontos de contato e aí você vai distribuindo o seu conteúdo, a sua mensagem, o seu produto,
seu serviço para mais pessoas, tá? Então, mesmo se você não quer gravar curso online, porque é uma escolha sua, você pode e deve começar logo. Por quê? Porque muitas peças de conteúdo que você pode fazer para fortalecer a sua imagem, para aumentar a procura na sua agenda, para levar autoridade para o seu negócio, não são cursos online, tá? Então, é importante que você entenda o que é determinante no mercado digital, para que você dê os passos certos e realmente utilize as ferramentas para fortalecimento daquilo que você já faz há tanto tempo, ok? Na verdade, a autoridade, o conhecimento, a experiência que você tem no offline precisa estar sendo comunicada no online, né? Então, precisa estar sendo comunicada de várias formas, de conteúdo, de oportunidade, de aulas, de conhecimento que você precisa ali deixar disponível, mas não entregar tudo. E isso é um detalhe bem importante, tá? Outro ponto é você tirar, então, o seu conteúdo só do Instagram. O que significa isso? Significa que você pode ter um site, um PDF, uma aula gravada, para fazer com que o seu cliente saia do Instagram e vá ter a oportunidade de encontrar com você, ainda que seja online ou presencialmente, para que ele passe por essa transformação, tá? Um terceiro ponto de contato é a urgência. Por quê, mulher? Porque você não nasceu com o celular na mão, não é mesmo? As mulheres que estão aí terminando suas formações, capacitações com 20 e poucos anos, elas já entenderam o digital, elas têm uma facilidade incrível, elas nasceram na fase do surgimento do celular. Então, isso favoreceu toda a curva de aprendizagem delas. E o que acontece? É perigoso, a gente percebe acontecer muito isso. O digital, se bem explorado, ele pode transparecer o que não é. Ok? O que significa isso? A gente vê mulheres que têm 30 anos de experiência, com pouquíssimo desenvolvimento, habilidades digitais. Aquilo que ela faz no offline não está nem um décimo espelhado no digital. E o contrário, as bem novas, as mulheres de menos de 30 anos, com pouquíssima experiência no offline, com pouquíssima vivência, estão com conteúdos e com pontos de contato digital transparecendo muito mais experiência do que você, que tem tantas décadas de know-how e de atendimento ao público. Então, isso é péssimo para nós que temos mais idade e que queremos continuar na jornada profissional. Se não houver um movimento no sentido de se dispor a aprender e se dispor a ir lá para o digital e colocar o seu conhecimento para lá, você perde mercado, perde espaço, perde oportunidade, consequentemente deixa dinheiro na mesa, tá? Então, como eu sei que você quer permanecer trabalhando, você quer continuar deixando o seu legado, você quer continuar ensinando o que você aprendeu e você precisa e também quer gerar novas fontes de lucro, você precisa entender minimamente essa estrutura do digital, ok? Mais um ponto, teste. Marketing digital é quase que sinônimo de teste, tá? Como assim? Vamos lá, imagine que você contratou um videomaker, o cara vai lá, faz as captações, você passa um dia e meio gravando, mais várias horas editando, mais várias horas criando vinheta, configuração final, etc., detalhes, aí sobe para a plataforma de streaming, depois sobe para o curso online, aí foram muitas horas, 50 horas trabalhadas para ter um curso online grande, e aí na hora de você começar a ofertar, você entende que não era aquilo que você queria. Como que faz? Poucas chances daquilo dar certo. Então, ali já foram muitas horas. E tempo, para quem tem mais de 40 anos, ele tem um valor absurdo. Ok, mulher? Então, assim, tempo é dinheiro e tempo é precioso demais para você
privar a sua família, deixar de estar com a sua família para jogar um tempo fora, é isso que nós não queremos. Então, para isso, nós pensamos numa estratégia, numa metodologia, de modo que você tivesse uma alavanca para fazer os seus primeiros passos no digital. Para isso, nós chamamos uma mentoria de mentoria alavanca, para que você pudesse ter acompanhamento, ter direção e ter implementação junto conosco. Então, essa é a grande diferença da nossa mentoria para as demais que estão aí. Porque você vai sair da mentoria ao final do terceiro mês com 2 produtos digitais prontos para ser ofertado. Com 2 produtos na plataforma. Esse é o grande diferencial. Você vai ter dificuldade de encontrar outras ofertas como essa. Tá? Então, mulher, o último ponto aqui para a gente terminar é economia de tempo e de dinheiro, porque se você continuar nesse ciclo de compra um curso, faz pela metade de fulano de tal, aí compra mais um curso, faz 5 aulas da ciclana de tal, aí compra mais um terceiro curso, porque você achou que aquele ali vai solucionar, você vai até 60% do curso e não entra em jogo. Por que eu sei disso, mulher? Porque isso aconteceu comigo. Acontece com muitas pessoas. Tá? A gente tenta entender e cai a ficha que quer aprender mais um ponto, e mais uma ferramenta, e mais uma coisa, e quando vê, já passou um ano e não conseguiu implementar. Porque vai para a carta de vendas, esbarra na carta de vendas, não consegui fazer. Agora eu vou contratar o Canva Pro, porque o Canva Pro traz modelos de designer. Aí agora eu vou fazer copy. Eu vou correndo para copy, eu compro mais um curso de copy. Agora eu tenho que fazer tráfego. Vou pegar o primeiro curso do Sobral que tiver ali para aprender a fazer tráfego. E aí, quando você vê, você está operando com 5 ou 6 ferramentas, você não sabe nenhuma delas, você sabe superficialmente, você já perdeu tempo e já perdeu dinheiro. E o seu produto continua onde? Na sua cabeça. Continua no papel, aquele rabisco, aqueles rascunhos, e outras pessoas vão fazendo de forma diferente, contando umas com as outras, aceitando que elas não vão saber tudo, aceitando que elas têm que pedir ajuda, aceitando que elas têm que estar em uma comunidade que compartilha problemas, necessidades, ideias, sugestões, e essas pessoas estão avançando e você não está avançando. Tá? Então, você tem essa escolha a partir de agora, continuar assim, ou estar conosco a partir de amanhã. Nós vamos fazer a primeira aula. Ela é uma aula de boas-vindas, ela é uma aula ainda de esclarecimentos. Você tem ao longo de uma semana, de amanhã até terça-feira que vem, para entrar. Tá? Até terça-feira que vem, dia 19, nós vamos permitir a entrada ainda das pessoas, porque amanhã vai ser uma aula introdutória. Nós vamos explicar o passo a passo. Em linhas gerais, a mentoria acontece durante 90 dias. A cada 15 dias, nós temos um encontro online pelo Zoom. Você recebe ações, pequenos passos, pequenas atividades que você vai precisar fazer de uma aula para outra. Veja bem, mulher, nós sabemos que a nossa cliente é uma mulher ocupada. Então, não te preocupa que a gente não vai pedir que você faça uma tese de doutorado de uma aula para outra. Tá? São pequenas ações que consolidadamente vão levar você a ter o seu primeiro produto digital na plataforma, contando com a nossa ajuda. Você não vai fazer tudo sozinho, tá? Você vai ter uma compreensão dos 4 pilares principais. Por que é importante você ter essa compreensão? Porque tendo essa compreensão, você vai poder depois decidir se você vai continuar tendo o suporte de alguma agência ou se você quer continuar sozinha. Porque se você tiver um conhecimento mínimo, você consegue dar passo sim. Tá? Então, a cada 15 dias a aula, suporte, direção, orientação e implementação. Além disso, 2 bônus incríveis você vai receber, que é o Desafio Mulheres Destravadas e uma aula com a Bárbara, que você vai ter todo o passo a passo de uma aula de hipnose para você destravar no digital, para você entender que, por mais que você tenha 30 anos de offline, quando você vem para cá, mulher,
São outras habilidades e outras competências que você vai ter que compartilhar e se desafiar a desenvolver, tá? E às vezes, muitas vezes a gente precisa fazer o desafio e muitas vezes a gente ainda vai buscar processos de terapia, de coaching, por quê? Porque encontra travas pessoais. Foi assim comigo, foi assim com a Natália e é assim com muitas pessoas. Aí esses dias alguém me perguntou: "Ah, Vanessa, mas tu que trabalha no digital, por que toda pessoa que vai para o digital depois acaba fazendo terapia, acaba no coaching?" Por conta disso. Por quê? Porque vir para cá de uma forma autêntica, espontânea, conversando como se eu estivesse aqui na sua frente, requer encarar muitas coisas. Encarar você mesmo no vídeo, encarar os seus traumas, o seu ego, o seu medo, são várias questões que são importantes e necessárias para você lidar com isso de forma fluida, para você vencer esses primeiros 6 meses, porque é como eu costumo dizer, entrar no digital é quase como você começar a construir uma casa. Você comprou o terreno, você faz o estudo topográfico, você elabora o arquitetônico, aprovou o arquitetônico, vai elaborar o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, né? Todos os projetos, que são muitos, são quase 8 ou 10 projetos, e aí depois você vai aprovar na prefeitura, tem mais um tempo, pagar taxas, depois é que você vai começar a obra. E não adianta você achar que o digital é diferente, porque não é. No digital, você arruma a casa, você escolhe, cria uma estratégia, vai escolher as plataformas, vai escolher quais são os pontos de contato, o que de conhecimento, qual parcela do seu conhecimento você vai entregar, de que forma, qual o formato do produto. Isso tudo você vai aprender na mentoria Alavanca, tá? Então, não tem outra forma melhor de você começar, mulher, sendo você prestadora de serviços, sendo uma autônoma profissional liberal, uma pessoa que detém um conhecimento, uma expertise. Nós pensamos em vários contextos e entendemos que é uma oferta irresistível, é uma maneira de você começar rápido e com o mais importante de tudo, não é mais uma mentoria que você vai acabar ao longo de 2, 3 meses e você ficou somente na estratégia. Não é mais uma mentoria que você ficou vendo conceitos, conhecimento e ficou com obesidade mental e intelectual. Não, você vai entrar em jogo. Marketing digital é entrar em jogo, porque é no jogo que você modela, é no jogo que você ouve os feedbacks e afina, faz ajustes finos. É no jogo que você se depara com eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo em mim, eu preciso me treinar mais disso, eu descobri que eu tenho uma habilidade, uma inabilidade. É no jogo, é na jornada. Não é sentada com um super quadro na frente, fazendo 1000 planos, planejamento estratégico, score balance, não é nada disso, mulher, é mão na massa, tá? A gente até ficou em dúvida se eu colocar o nome dessa mentoria mão na massa, de tão mão na massa que ela é, mas na verdade ela é muito mais uma alavanca, que é para levar você rápido de um lugar para o outro, e não deixar você mais ficar andando em círculos, comprando um produto atrás do outro, e no final das contas, continuando frustrada. Tá? Então, essa é a oportunidade que você tem de estar conosco. Se fez sentido tudo isso para você, mulher, clica aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, tem um link para você fazer a aplicação, nos chamar, tirar dúvida, chamar o nosso time, e amanhã nós estaremos juntas para esclarecer esse passo a passo que começa. A gente está bem animada, eu sei que muitas mulheres estão também, porque muitas mulheres estão cansadas, exaustas disso, de ficar esbarrando com ferramenta e não conseguir sair do lugar. Aí contratam freela e não sabe nem o que o freela está fazendo, porque não tem a visão macro da coisa. Então, visão macro, conceito, conhecimento, exercícios, pequenas ações e implementação. Tá bom? E se você quer essa alavanca para você, esteja conosco amanhã. Será uma alegria ter você junto deste grupo de mulheres que vai acelerar, vai parar de perder tempo e, com certeza,
E em 6 meses começam resultados incríveis, porque quando você já tem um posicionamento offline, quando você já tem uma experiência, o digital ele flui de forma espontânea, né? Você só traz a sua verdade para cá. Não é nada criado, não é nada forçado. É o que você já sabe sendo disponibilizado em ferramentas digitais, de forma que você possa oferecer para mais pessoas aos 4 cantos do mundo, tá bom? Então é isso. Te vejo amanhã na aula.